Você já se sentiu cansado, abatido, assim, a ponto de desistir de tudo? Foi assim que aconteceu com Elias, um profeta. Mas Deus falou com ele de uma forma surpreendente, que é o que a gente vai aprender aqui hoje. E isso é muito legal, né? Porque a gente está vivendo momentos de tensão, de medo, de preocupações, e a gente vai ver como que Deus falou com Elias, e isso pode nos trazer assim, um lenitivo, né? Deixa eu dar uma contextualizada aqui para vocês, que é o seguinte, né? Elias foi um profeta extremamente usado na mão de Deus. Foi um cara muito importante, um profeta muito importante, que recebeu missões importantes. Ele recebeu uma missão de ir falar com o rei Acabe. Existia um rei em Israel, Acabe, e sua mulher Jezabel. Acabe era ruim, era idólatra, e a Jezabel, além de tudo isso, ela era uma pessoa cruel, ela era uma pessoa malvada. E o povo estava indo para o lado do rei. Existia um deus naquela época, né, um ídolo naquela época, chamado Baal, e o povo todo estava indo adorar Baal e estava deixando Deus. Aí Deus incumbiu Elias, falou: Elias, vai lá e, né? Aí Elias, isso está em 1 Reis, capítulo 18, se alguém quiser ler depois, é legal, porque mostra a grandeza de Deus. Então, chegou Elias lá, chamou todo mundo, chamou o povo, foi num vale lá, numa montanha, falou assim: ó, nós vamos fazer sacrifícios. Pegou lá um boi, sacrificou, vamos sacrificar um boi para Deus e um boi para Baal. Aí fala assim: o Deus que respondeu ao holocausto, esse é Deus. Então, seguiu, né? Segue esse Deus que respondeu ao holocausto, porque a gente não pode titubear entre dois senhores. Ou um é Deus ou não é. E aí o que ele fez? Ele foi lá, tal, teve toda uma. Ele até tira um sarro dos caras. Os caras gritavam, se retalhavam, se autoflagelavam e não consumia aquele holocausto, né? E aí quando ele pediu para Deus, falou: Senhor Deus, agora é a nossa vez, tal. Aí Deus foi lá e mandou fogo do céu e lambeu aquela água que estava em cima do holocausto e consumiu tudo, e o povo então, nossa, se ajoelhou e falou: não, realmente Deus é o nosso Deus, né? Baal não é Deus. Muito bem. E aí, Elias, o que ele faz? Ele vai lá e mata os profetas, né? Ele mata os profetas de Baal, eram 450 profetas que ele mata. Jezabel ficou louca da vida e aí ameaçou ele de morte, falou: olha, eu vou matar você e tal. E aí o que aconteceu com Elias? Por isso que ele se abateu, por isso que ele ficou com medo, e aí ele fugiu. Ele pede até a morte para ele, ó. Se você quer ver, 1 Reis 19, 4 diz assim, ó: mas ele entrou pelo deserto caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Ele ficou com medo, quer dizer, então aqui você já vê uma similitude aí, que assim, é um homem de Deus, ele convivia com Deus, ele estava com Deus, Deus falava com ele, e ele ficou abatido, ficou deprimido, ficou com medo e fugiu. Então, a gente tenha isso como lição, porque a Bíblia, ela trata as pessoas que, assim, fazem parte da história da Bíblia, são pessoas como você, como eu. São pecadoras como você, como eu, sentem medo, sentem ansiedade, ficam deprimidas, ficam abatidas, né? E ficam, às vezes, a ponto de desistir de tudo. Então, são pessoas como você e como eu, pessoas como nós. Mas Deus, ele percebeu que o profeta Elias precisava meio que de uma chacoalhada, vamos dizer assim. Então Deus se manifesta para ele. E aqui que é interessante. Aqui
que é o ponto principal do nosso estudo. Como é que Deus se manifesta para ele? Que nem ele tinha se manifestado lá, a experiência de um capítulo anterior, pô, Deus veio de fogo, consumiu aquele holocausto com fogo e tal, uma grandiosidade. Tem outros textos que Deus sobe no monte, Moisés sobe no monte para falar com Deus. Nossa, o monte fumegava, tremia, diz que o monte tremia. As pessoas tudo com medo. Aquele barulho, assim, um barulho ensurdecedor. Então, Elias, vamos ler aqui o texto, 1 a 19, está de 11 a 14, são poucos versículos. Diz assim: E Deus lhe disse: Vem para fora. Ele estava numa caverna, ele fugiu. é, ele fugiu, ele falou assim: ó, ele se levantou, comeu. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu somente, e procuram tirar minha vida. Aí Deus lhe disse: Vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, olha só, o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Você imagina um vento forte, né, separando penhascos, né, dividindo montes menores ali em pedra, aquele vento muito forte. Mas o Senhor não estava no vento. Lembra que Elias viu aquele fogo, falou: bom, o Senhor vai estar aí no vento, ele vai falar comigo. Não, não estava. O Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Veio um terremoto, tremeu tudo. Elias estava ali na porta da caverna, vendo tudo aquilo lá, o terremoto tremendo, e falou: bom, agora Deus vai aparecer na minha frente aí, vai falar comigo. Deus não estava no terremoto. Aí, veio aqui, ó. E depois do terremoto veio fogo, veio um fogaréu, começou a pegar fogo em tudo, mas o Senhor não estava no fogo. Olha que interessante. Olha as demonstrações de, assim, de grandeza, né? Nossa, de soberania de Deus, Deus da natureza, fazendo a natureza tremer ali, com vento, com terremoto, com furacão, devia ser um furacão para separar penhascos, com fogo do céu, mas o Senhor não estava nele. Aí, e depois, então, depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Olha que interessante. Veio uma voz suave, uma brisa. Algumas traduções trazem como sício, que é uma brisa suave, né? Outras traduções trazem como brisa, uma brisa suave, aquela brisa gostosa. Sabe aquela brisa que te refresca do calor, ou aquela brisa quente que te aquece no inverno? E era Deus falando com Elias: Elias, o que você está fazendo aí nessa caverna? Então, gente, a gente tira algumas lições aqui, né? Nem sempre Deus vai aparecer para mim, para você, como um fato estrondoso, um milagre. Olha, eu estou esperando que Deus vai aparecer aqui e tal, que nem os judeus estavam esperando o Messias, que ia aparecer um general que ia libertar eles daquele jugo romano. Não, apareceu uma pessoa doce, uma pessoa cheia de graça, uma pessoa cheia de misericórdia, falando coisas do coração, sabe? Acudindo pessoas, acudindo a alma das pessoas, dando força às pessoas, curando os doentes. Era Jesus que apareceu. Então, às vezes, o pessoal está esperando uma grandiosidade e tal. Não, apareceu Jesus, o próprio Deus falando suavemente com as pessoas. E aqui é a mesma coisa, Deus aparece. Então, às vezes é no silêncio da oração, você trancado no seu quarto, colocando para Deus as tuas angústias,
as tuas agonias, as tuas ansiedades, os teus medos, os teus pavores. E é aí que Deus vai falar com você. Então, a gente precisa aprender a buscar Deus na quietude do nosso coração. Deixar o Espírito Santo que habita no nosso coração falar por nós. Chamar, clamar a Deus. Colocar diante dele os nossos medos. A gente vê hoje, nossa, guerra, rumores de guerras. A gente acredita, eu acredito mesmo, que a gente está chegando no final dos tempos, que Jesus Cristo está próximo à sua vinda, né, à sua volta. Não a sua vinda, ele já veio, mas a sua volta. Então, isso pode causar medo. As pessoas veem, puxa, mas Israel está guerreando com o Irã, e será que não vai vir um míssil aqui, não vai acabar? Será que nós vamos entrar na guerra? Será que vai ter guerra e nós vamos entrar? Será que vai faltar comida, vai faltar água? O que será que vai acontecer? Então, às vezes, esse medo pode causar muita ansiedade nas pessoas, pode causar até depressão nas pessoas ficarem deprimidas com isso daí. Mas fiquem calmos, Deus, ele se importa com as nossas emoções. Olha o que ele fala aqui, ó, versículo 13 a 14. Ao ouvi-la quem? A voz de Deus, né? Elias cobriu o rosto com a capa e saindo ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, o que você faz aqui? Né? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. Fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. Olha que interessante, né? Deus aqui, ele não repreende, ele tinha uma missão para Elias, não tinha acabado a missão. Ele simplesmente, quando ele ouviu que ele estava sendo ameaçado de morte, ele, se mandou, foi para essa caverna. Então Deus apareceu para ele, mas ele não repreendeu Elias. O que você está fazendo aí? Volta já para a tua missão, não. Ele ouviu o que Elias tinha para dizer. Ele apareceu para Elias confiar nele. Então, ele escuta, Deus escuta o seu desabafo, escutou o que o Elias tinha para falar. Então é aquele negócio, né? Até os servos mais fiéis, eles têm esse problema, tem medo, tem depressão, tem pavor, né? Tem angústias, tem ansiedades. É um servo totalmente fiel que convivia com Deus. Até isso, então Deus vai lá e Deus se importa com a dor que Elias está passando naquela hora lá. Isso é para mostrar o quê? Que Deus se importa com a nossa dor também. Que a gente pode escutar Ele na quietude do nosso quarto, né? Então, tem uma coisa interessante que é assim, né? Às vezes o nosso desânimo pode deturpar a nossa visão. Que nem Elias falou aqui, olha, só fiquei eu somente, e procuram tirar minha vida. Então Deus, ele às vezes os nossos sentimentos deturpam as coisas. Então Deus corrige ele aqui, ó. Quer ver? No versículo 18 diz assim: mas deixarei, o que escapar da espada. Aí Deus ele vai lá, dá uma motivada. Olha que legal, Deus dá uma motivada em Elias, aparece para ele para falar assim: cara, eu estou aqui, você pode contar comigo. É isso que Deus vai fazer na oração, na quietude do seu quarto, lá em secreto. O Espírito Santo vai te dar forças, vai falar: estou aqui, pode contar comigo. Olha o que Deus fala aqui, ó. O que Jeú, ele dá uma missão, né? Ele fala assim: então o Senhor lhe disse: volta de onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Hazael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás para ser profeta no teu lugar. Eliseu ia tomar o lugar de Elias no profeta. O que escapar da espada de Hazael, Jeú matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará.
de novo, ele deu a missão. Mas, olha que ele fala, lembra que ele falou, mas só fiquei eu, mataram todos os teus profetas, e só fiquei eu somente, né? Aí ele falou assim, mas deixarei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Então, às vezes, o nosso medo, esse pavor, ele pode desvirtuar as coisas. E Elias estava falando, não, só eu fiquei, só eu que estou aqui com o Senhor, eu não quero carregar essa carga. Então me mata, me leva embora. E Deus está falando aqui, não, eu vou corrigir você, você vai voltar para a sua missão, eu vou te falar, ficaram 7.000 profetas lá, que não se dobraram àquele ídolo, entendeu? Então é interessante isso aí, né? Que às vezes a gente está numa missão, não aguento mais, eu vou desistir, vou largar tudo. Coloca diante de Deus e Deus vai te restaurar, vai te dar forças, vai te dar ânimo e, sobretudo, vai fazer com que você volte para a sua missão. Tá vendo aqui? Sem repreensão, sem nada, uma voz suave, uma voz doce falando com Elias, né? Então, nunca limite a ação de Deus à sua expectativa. Pô, a minha expectativa era que Deus viesse, nossa, num trovão, num relâmpago, num raio, e, pô, né? Então eu não vou nem escutar se Deus falar comigo no coração. Não limite a sua, o seu convívio com Deus às suas expectativas, né? Então, às vezes, Deus se revela de uma forma muito sutil. Cuidado, o cuidado de Deus com seus abatidos é sempre maravilhoso. Você quer alguém melhor para te pegar no colo do que o próprio Deus, né? Então, você vê que ele não repreendeu Elias, muito pelo contrário, né? Com dureza. Ele não foi lá e falou, não, Elias vai aqui. Ele se aproxima com graça e restaura o ânimo e o envia de novo para a sua missão. Tem um texto que eu gosto bastante em Mateus. Quem é o nosso Deus? Olha o que ele fala aqui, ó. Não esmagará a cana quebrada e não apagará a torcida que fumega, até que faça triunfar a justiça. Jesus, ele não esmaga a cana que já está quebrada. Sabe aquela cana quando você está viajando na estrada e você vê um monte de cana solta lá na estrada, tudo esmagada pelo carro? E Jesus, ele fala assim, eu não vou esmagar a cana que já está esmagada. Você já está esmagado, você já está apreensivo, você já está ruim, eu vou lá e vou esmagar mais ainda. Ele fala, não vou esmagar a cana quebrada e nem apagar a torcida que fumega. Você sabe o que é a torcida que fumega? É aquele pavio da vela. Sabe quando você assoprou a vela, fica aquele paviozinho saindo daquele foguinho. Aí você molha o dedinho e esmaga a torcida que fumega, para apagar de vez a chama. Jesus, ele não faz isso. Ele não esmaga a cana quebrada, nem tampouco apaga a torcida que fumega. Ele sabe dos seus problemas, ele sabe da sua angústia, ele vai lá e te levanta e põe de novo você no trilho, seja qual for a sua missão, né? A gente, todos nós, cristãos, se você não é cristão ainda, eu sugiro que você se converta, que você entregue sua vida para Jesus, porque você vai receber uma missão dele. Você vai passar a ter uma vida com propósito. Você vai ter uma missão na vida dele, na vida com ele. Então você vai passar a encher o seu coração. Tem gente que fala, putz, eu não estou desanimado, não tenho nada, não faço nada. Não, quando você tem uma vida com Cristo, a sua vida é preenchida. Você às vezes você vai ter, às vezes não, você vai ter sempre uma vida com propósito. E tá certo, muitas vezes você se desanima, muitas vezes você cai, muitas vezes você é abatido pelo desânimo, por tudo isso. Mas Deus está lá, Ele vai te levantar e vai colocar você de volta nos trilhos, vai colocar você de volta na sua missão. Então, meus amigos, hoje, talvez você esteja se sentindo como Elias,
cansado, sobrecarregado, abatido, com medo, preocupado com os acontecimentos. Você abre o jornal, vê a televisão, vê noticiários, vê coisas só falando de guerra, guerra, guerra. Mas lembre-se, essa guerra, as pessoas que estão guerreando, eu não estou falando aqui de política, eu estou falando aqui de acontecimentos. Uma vez eu já dei um histórico para vocês aqui sobre Isaac, sobre Ismael, mas essas pessoas que estão em guerra com Israel, tenho certeza que são não a população, mas o governo que lá está, eles são inimigos de Israel. E sendo inimigos de Israel, são inimigos de Deus. São nossos inimigos, porque nós somos de Deus também. Então, por mais que você leia coisas que te desesperem, lembre-se, Deus está no controle. A soberania de Deus está no controle. Então confia, fiquem tranquilos, deixa tudo na mão de Deus. Ele vai levantar você, Ele vai te reanimar e vai colocar você de volta na sua missão. E é no nome precioso e santo do Filho amado Jesus Cristo que eu oro para todos nós. Amém, Senhor.